O açúcar foi descoberto na Índia, ainda na antiguidade, e chegou no Brasil poucas décadas após o descobrimento. O curioso é que muita gente acha que o açúcar é brasileiro, mas eles não estão tão errados assim. Desde a colonização, somos o principal produtor desse ingrediente no mundo. E nossa vasta coleção de receitas de bolos e doces demonstra uma intimidade com o açúcar que não se vê em qualquer país. E o programa de hoje traz a história do açúcar, a influência dessa doçura na cultura brasileira. Tô te esperando já com um bolinho. Nossa, que lindo! Que é um bolo de aipim. Otávia, me conta como o açúcar entrou na sua vida. Então, foi muito engraçado, porque assim, eu adoro cozinhar desde criança. Cozinhava com a minha mãe, com meu pai, gosto de cozinhar a família inteira. Agora, essa coisa do bolo decorado foi um dia, eu cheguei em casa, eu era jovem, acho que eu estava no colegial, e eu liguei a TV e tinha uma mulher fazendo um bolo decorado na TV, que depois eu via saber que era uma argentina, que foi, assim, uma das mais famosas do mundo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, o que é isso, sabe? E comecei a prestar atenção e me encantei. E aí você começou a brincar com a pasta americana. Isso. Mas também descobriu que tem outras maneiras de fazer pasta e cobrir o açúcar. Isso, você usa o açúcar, ele é muito versátil na confeitaria. Então você tem desde aquelas técnicas francesas mais tradicionais de açúcar derretido, soprado, né? Aqueles fios de açúcar que fazem esculturas muito bonitas também. E o que a gente chama de pasta americana. E hoje você gosta mais dessa coisa de esculpir, de cobrir o bolo e o bolo? Qual é a sua relação com o bolo em si? Eu gosto muito também, porque eu acho que é muito decepcionante se você vê uma peça linda e na hora que você vai comer, mas o que eu acho mais difícil, que toma mais tempo de você se aprimorar, é justamente casar esse sabor com essa aparência. E aqui representando nós temos o açucareiro. Me conta um pouquinho dessa inspiração. O açucareiro era uma peça muito importante na casa das sinhás, na época dos engenhos. Era uma peça assim colecionável, era um símbolo. Tanto que existem museus que guardam essas peças e ele era sempre muito trabalhado. Uma coisa importante nesse projeto são as alças do açucareiro. Lembra que eu estava te falando que tem várias pastas parecidas com a pasta americana? Essa daqui eu chamo de massa elástica, né? Ela fica muito dura depois que ela seca. Se você sentir, ela tá quase que rígida. Esse bolo é muito trabalhado, porque depois, para a gente fazer todo esse desenho desses arabescos, eu uso glacê real. É como se eu fizesse muitas letras C e S. E esse bolo, ele dura quanto tempo, mais ou menos? A decoração, ela não é perecível, isso é uma coisa interessante. Na Inglaterra, existem museus com peças de mais de 100 anos de açúcar. Então, eu sempre vou pensar quanto tempo dura o bolo com o que tem dentro do bolo. E dizem que o açúcar, ele surgiu na Índia, né? Mas ele acabou ganhando mais... A técnica de extração do açúcar, ela veio da China. O açúcar faz parte da dieta de vários grupos da humanidade há muito tempo, né? Não é uma coisa E de repente ele virou um vilão, né? O açúcar. Eu acho que todo excesso é péssimo, mas faz de vez em quando ele alegra, né? Um bolo numa festa de 50 anos, uma ocasião super especial. Poxa, eu vou comer uma alça do açucareiro, é uma coisa, mas aquilo não é o seu dia a dia, não é a sua dieta. O fato de ser comestível tem a ver com a brincadeira, com o lúdico de nossa, e além de tudo eu posso comer, né? Eu sou Rodrigo Cantarelli, sou arquiteto e museólogo daqui do Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife.
O museu ele foi criado por Gilberto Freire e o objetivo dele é retratar a vida no Nordeste, o homem do Nordeste, né? Como se deu essa formação desse homem, como o que é o Nordeste hoje. A presença holandesa, a presença francesa, como essas influências, elas foram moldando os costumes e a região, né, em si. Desde a arquitetura até questões como o cinema no começo do século XX. Como o açúcar formou essa região, foi o primeiro grande ciclo econômico, e fala um pouco também sobre as religiões de matriz africana, sobre os cultos populares, e nesse primeiro módulo termina com um pouco sobre a vida do sertanejo. O açúcar ele chega no Brasil com a colonização portuguesa, no século XVI. A cana se adaptou muito bem ao clima, ao solo da região. No começo se usava mão de obra indígena. Esses índios eles eram colonizados pelos jesuítas e alguns deles eram escravizados já como mão de obra para a produção do açúcar. A mão de obra escrava negra, ela só veio depois com a exploração na África. O açúcar ele era produzido nos engenhos. E um engenho tradicional ele era composto basicamente por 4 edificações. A Casa Grande, que era onde o proprietário, o senhor do engenho, morava. A capela, a moita, que era onde era produzido o açúcar. E a senzala, que era a habitação dos escravos. A gente tem desde tachos, com alambiques, que eram produzidos a cachaça, formas de pão de açúcar, que era onde era colocado o melaço para decantar e produzir o açúcar. Eu acho que o açúcar ele deixou uma marca no paladar, né? É muito difícil você ver hoje, por exemplo, uma sobremesa que não tenha muito açúcar, não tenha uma calda, não tenha um açúcar polvilhado. Essa presença constante que o açúcar teve na região, acho que ela deixou essa marca no paladar.